Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com a nossa linda matemática. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal. Vamos então desvendar um pouquinho do nosso sistema, conhecer um pouco mais. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com vários sistemas de numeração, a importância do número, de onde surgiu essa necessidade de registrar o número. Chegamos então no nosso sistema de numeração árabe. Mas, antes de falar um pouquinho, vamos relembrar como surgiu esse sistema de numeração, para entendermos melhor o nosso sistema. Daqui a pouquinho encontro vocês novamente. Prestem muita atenção, combinado? Você sabia que a história dos números é muito legal? Desde a pré-história e com o passar do tempo, as pessoas já precisavam saber a quantidade de coisas que elas tinham. Então, elas faziam marcas nas paredes das cavernas ou usavam uma pedrinha para representar cada coisa que elas tinham. Elas também davam nós em cordas e cada nó correspondia a um objeto ou um animal, como também usavam os dedos para registrar todas suas coisas. De qualquer forma, elas sempre davam um jeito de contar suas coisas, porque e se algum animal comesse suas ovelhas? Ou alguém pegasse seus objetos? Como elas saberiam quantos sumiram? É por isso que elas precisavam contar. Mas e os números que conhecemos hoje? Como eles surgiram? Os primeiros números começaram a surgir com os egípcios. Eles usavam alguns símbolos que representavam alguns valores. Como nós sabemos, eles também precisavam contar suas coisas, mas eles substituíram as pedrinhas por símbolos. E os símbolos dos egípcios não eram como os números que conhecemos hoje, mas já tinha alguma semelhança. Por exemplo, um traço na vertical valia 1, bem parecido com o nosso número 1, não é? Esse sinal aqui com uma curva, para eles, representava o número 10. O número 100 era representado por esse sinal que parece mais uma espiral. Já o desenho de uma flor de lótus valia 1000. Se eles quisessem representar o número 2, bastavam fazer 2 tracinhos. Ou se eles tivessem 22 vacas, eles colocavam 2 curvas e mais 2 tracinhos. E contavam tudo usando esses símbolos. E assim, os números foram evoluindo, até que os romanos começaram a usar as letras do seu alfabeto para representar os números. E cada letra tinha um valor numérico. A letra I é igual a 1, o V é igual a 5, o X é igual a 10. A letra L representa o número 50, a letra C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Você já deve ter ouvido falar sobre os números romanos, não é mesmo? Na verdade, eles ainda são bem usados até hoje. Eles estão nos livros de história. Quando aprendemos sobre Dom Pedro I ou Dom Pedro II, usamos os números romanos para descrever o nome deles. Você também já percebeu que quando citamos algum século, nós escrevemos, por exemplo, século 21? Mas mesmo assim, era muito difícil fazer contas usando os números romanos. Foi então que matemáticos na Índia inventaram o sistema de numeração decimal. Esse você já conhece e usa todos os dias. É o nosso sistema numérico. Os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E esse sistema que usamos nos permite fazer cálculos facilmente. Os indianos criaram um sistema decimal e posicional. Você entende por que o nosso sistema numérico é decimal? Essa ideia veio surgindo entre os egípcios e eu vou te explicar através de uma pequena história, porque dizem que foi assim que aconteceu. Um pastor de ovelhas tinha muitos animais e, para saber a quantidade de ovelhas que ele tinha, ele representava com uma pedrinha ou com um pedacinho de madeira, ou seja, uma única pedrinha era igual a uma única ovelha. Aqui tinha surgido a ideia de unidade, mas se ele tinha muitos animais, ele deveria carregar muitas pedrinhas, então ele começou a fazer grupinhos de 10. Para cada 10 animais, uma pedrinha. Aí veio a ideia de dezena, ou seja, uma pedrinha era igual a 10 ovelhas. E se ele conseguisse juntar 10 pedrinhas, que valia 10 ovelhas para cada pedrinha, ele completava 100 animais. Ou seja, ele podia arrumar uma outra pedra, uma pedra grande, para representar 100 ou uma centena. Assim, veio a ideia de centena.
Resumindo, por isso que o sistema de numeração é decimal, porque toda vez que completa 10 unidades, trocamos pela dezena. Toda vez que completa 10 dezenas, trocamos pela centena. E toda vez que completa 10 centenas, completamos uma unidade de milhar. Foi assim que surgiu a ideia de unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Ele também é chamado de posicional, porque dependendo da posição de um número, o seu valor pode ser alterado. Como o algarismo 3, por exemplo. Se você representar vários valores, como 3 ou 23, 35, 300 ou 3000, só depende da ordem que ele está. Esse aqui é o Pedro. Ele tem 12 anos e seu irmão mais velho tem 21 anos. Você consegue perceber que se mudarmos a posição de um número, nós mudamos o seu valor? E com esse sistema decimal criado pelos indianos, você pode calcular tudo muito mais rápido. Gostaram do vídeo? Relembraram um pouquinho das nossas últimas aulas, da importância da matemática, de onde surgiu? E podemos ver também um pouquinho mais desse nosso sistema. Vamos então dar continuidade. Vamos falar então desse sistema tão legal, que foi então criado pelos hindus, pelo povo que vivia lá na Índia. E há 300 anos antes de Cristo, quer dizer, há 2.321 anos atrás, eles começaram então a pensar num sistema em que pudéssemos utilizar apenas alguns símbolos para representar todos os números. Então, eles foram criando da sua forma. Só que olha que legal, no princípio eles não utilizavam o vazio, eles não representavam o número zero. Mas, com o passar do tempo, 800 anos depois, quer dizer, 300 anos antes de Cristo para 500 anos depois de Cristo, então foram 800 anos, eles foram vendo a necessidade de representar. Por exemplo, eles queriam falar 805. Eles não conseguiam representar isso através do número. Eles conseguiam fazer o 8, que seria esse aqui. E o 5, que na oportunidade seria isso aqui. Mas como? Como que eles representariam o zero? Porque aqui ficariam então 85. Surgiu essa necessidade de representar aquele local como vazio. Então eles criaram o zero. Bem, aqui eles também repetiam alguns números, eles não estavam dispostos a ficar repetindo, eles queriam sinais únicos. Eles foram aperfeiçoando. Mais tarde, os árabes descobriram, então, esse sistema de numeração. Então, foram aperfeiçoando. Nessa ocasião, nós tivemos, então, um grande matemático, que contribuiu muito com os nossos algarismos. Eles então foram aperfeiçoando cada vez mais até chegar aqui, nos italianos em 1400, depois de Cristo, que formaram então praticamente do jeito que usamos hoje em dia. Então, hoje nós temos a visão atual dos nossos 10 algarismos formados pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Bem, quais são as características destes sistemas de numeração indo-árabe? Bem, já vimos que os árabes tiveram grande importância, inclusive o nome, algarismo, veio de um grande matemático, que derivou do nome dele, que criou então esse sistema. Esse sistema ele possibilita a representação de qualquer quantidade. Então, quaisquer quantidade que você pensar, você consegue representar através desses algarismos. Pensa em uma quantidade bem grande. Você consegue representar apenas utilizando esses 9 símbolos. Temos agora que ter muita atenção. Nós temos uma diferença enorme entre número e algarismo. Sabe qual é essa diferença? O número, ele vai representar uma quantidade.
Aqui ele vai ter um valor, o seu valor. Já no algarismo, ele vai representar um símbolo. Aqui ele não tem valor. Aqui ele é só um símbolo, um código. Por exemplo, se eu colocar para vocês aqui no quadro, isso representa o quê? 5? Mas 5 o quê? Pode ser um número que eu mais gosto? Tá. Pode ser o número da minha casa, mas significa que eu tenho 5 casas, a quantidade? Não, significa que é só um símbolo. Como, por exemplo, se eu escrever aqui a letra B. B de quê? B. Uma letra, tá. O que essa letra tá fazendo aí? Não sei. Agora, se eu colocar para vocês aqui, eu tenho... Ai, que bonito. Olha que lindo. Opa, não tá bonitinho assim, não. Meus dedinhos bonitinhos. 5 dedos na minha mão. Aqui eu tô te falando que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma quantidade. Eu tenho um valor. Quando eu coloco valor, eu tenho, então, um número. Essa é a diferença de algarismo e número. A representação é a mesma, 5 e 5. Estou representando da mesma forma. Só que aqui é algo aleatório. É uma representação simbólica. Aqui não. Aqui eu estou falando que tem uma quantidade. Isso, gente, é muito importante para entendermos todo o nosso sistema. Porque o nosso sistema de numeração, ele vai ter 2 características extremamente importantes. A primeira é essa aqui, ó. Que o sistema de numeração, ele é posicional. Ele depende da posição. Então, o algarismo, que é algo aleatório, que é um símbolo, ele vai representar uma quantidade, ele vai representar o número, a quantidade, de acordo com a posição que ele está. Como assim? Respira. Preste atenção. O meu pai, quando ele faleceu, ele tinha 87 anos. Ele tinha 87 anos. Então, quer dizer, o 8, ele está representando 8, a quantidade? Não. Ele está representando 80, ou 8 dezenas. Então, aqui o valor dele, na verdade, 80. 87. Já o meu sobrinho, nessa mesma data, ele tinha... Opa, meu sobrinho não. O meu tio, irmão do meu pai, mais novo, nessa época, ele tinha 78. Então, o irmão do meu pai, ele usou os mesmos algarismos, só que o 7 está representando agora 70 e o 8 está representando 8. Olha que diferença. Quando eu tenho 8 na dezena, eu tenho 80. E quando eu tenho 8 na unidade, apenas 8. Isso faz uma diferença muito grande, não é mesmo? Por exemplo, vocês querem lá na sua conta do banco, vocês querem 279 ou vocês querem 972? Eu prefiro 900, viu? E aí? Viu como faz diferença? Então, não adianta ter o algarismo só. Tem que saber qual é a posição, a representação que ele está. Por isso nós falamos que o sistema de numeração é posicional. De acordo com a posição, nós vamos saber o seu valor, tá? Outra coisa, um outro item muito importante, uma característica essencial, é que esse grupo, ele é formado por uma numeração decimal. O que significa falar isso? Que os objetos, eles são reunidos em grupos de 10 em 10. Então, a cada 10
nós teremos outro grupo. Vamos ver um pouquinho do sistema de numeração? Por exemplo, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Vamos falar só dessas por enquanto. Se eu tenho 9 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou ter apenas um algarismo, 9. Porém, se eu colocar mais um aqui, eu vou fazer o quê? 19. Ó, 19 não, 9. Opa, perdão. Mais um, eu vou ter 10. Eu passei para 2 casinhas. Eu passei a utilizar 2 algarismos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dezena aqui, eu tenho 10 mais 9. Então, aqui, ó, eu tenho 19. 10 em 10. Então, vamos contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu vou passar para 100. O que significa falar que eu tenho 100 aqui? Significa falar que eu tenho 10 dezenas. 10 dezenas. Então, aqui eu tenho 3 algarismos. Um representando 100, um representando 10 e 9 representando a unidade. Então, cada grupo de 10, eu vou ter 10 centenas, uma unidade de milhar. Então, posição, de acordo que está. Então, se eu tiver aqui, ó, 765, significa que o meu 6 vale 60. O meu 5 vale 5. E o meu 7 vale 700. Tá? E de 10 em 10. 10 centenas, uma unidade de milhar. Nós usamos o número para várias coisas. Primeira coisa, nós usamos para indicar quantidades. Aqui a quantidade de estados, quantidade de países, quantidade de regiões. Nós vamos quantificar. Vamos utilizar os nossos números também para expressar medidas. Medida de peso, tô fora. Medida, então, de altura, por exemplo, eu tenho 1,68 m. Medidas de litro, nós vamos, então, precisar de 2 litros de leite para fazer a minha receita. Ou eu posso representar um código, por exemplo, a senha do banco. A senha do banco são algarismos aleatórios, não significa quantidade. E também vou expressar uma ordem. Então, aqui eu vou ordenar. Por exemplo, cheguei em primeiro lugar, segundo lugar. Então, usamos os números para indicar quantidade, expressar medidas, representar um código ou expressar uma ordem. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos!